Oi, pessoal. Bom dia. Nós estamos iniciando, nossas aulas de português da quarta semana. Nosso tema, como vocês já sabem, seres vivos. Então, hoje, pessoal, na nossa aula de português, nós vamos falar um pouco sobre a importância da preservação do meio ambiente e também a importância, gente, de nós valorizarmos as pessoas que lutam por essa causa. Vamos dar uma olhada no nosso material de hoje. Para iniciar, gente, nós vamos aqui para um momento seu, que é aquela parte mais de reflexão que nós temos antes do nosso material. Então, 1, 2, 3, pensando. Você já disse coisas sem pensar? Eu acho que se a gente for pensar, gente, for colocar a mão assim na consciência e rever as coisas que a gente faz, quase todos nós, se não todos, já dissemos coisas das quais a gente já se arrependeu. Coisas que nós não deveríamos ter falado em determinado momento, coisas que poderiam ter sido ditas de outra forma e que acabaram machucando as outras pessoas, E a gente às vezes se arrepende das coisas que nós falamos. Então essa primeira parte, ela fala justamente disso, De como é importante a gente pensar antes de falar as coisas, para que a gente não venha machucar as pessoas de uma forma que não é necessária. Então, nós vamos, Algumas vezes, nossas palavras podem não ser adequadas para a situação. Elas podem ferir os sentimentos de alguém ou, talvez, não seja o momento certo para desabafar. Aprender a pensar antes de falar é importante, não apenas porque você é responsável por aquilo que diz, mas também porque é responsável pelas consequências de suas palavras. Então, para a gente ter um exemplo prático, pessoal, disso, ele propõe aqui uma atividade inicial. Que você pegue uma folha de papel, ou um jornal, um rascunho, qualquer pedacinho de papel que você tenha. E ele pede que você amasse com força e faça uma bolinha. E você aperte de forma que fique bem compacta, E depois que você desamasse e que você tente ver se você consegue deixar o papel do mesmo jeito que ele estava, lisinho, antes de você fazer a experiência. E daí você vai ter uma noção de como às vezes as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, são irreversíveis. Não tem mais como a gente recuperar, não tem mais como a gente voltar atrás. Então, por isso que é muito importante você fazer esse exercício, para você de agora em diante prestar muita atenção quando você for falar com alguém, para você pensar 2 vezes, se realmente vale a pena. É uma excelente experiência. Passando esse momento inicial, gente, nós vamos agora conhecer qual é o tema da nossa aula de português de hoje. O menino do dedo verde ou a menina que opinava. Então, a gente vai falar, de algumas obras da literatura, do cinema, e que falam dessa temática, voltada para o meio ambiente, para a preservação da natureza. Vamos dar uma olhada então aqui no material. Você é peculiar? Você sabe, pessoal, o que significa essa palavra, peculiar? Em primeiro lugar, qual é o significado dessa palavra? Segundo o dicionário online Michaelis, peculiar é próprio de uma pessoa ou coisa, sem semelhança com outra pessoa ou coisa. Então, você vai responder essa perguntinha aqui no seu diário de bordo. Você tem uma característica ou habilidade que o faz peculiar? Algo que só você tem, algo que te faça diferente das outras pessoas? Então, você vai colocar no seu diário de bordo essa perguntinha e você vai responder. Passando adiante, nós vamos ver aqui o trailer de um filme, tá? Você vai acessar aqui o vídeo, você vai clicar na imagem ou vai clicar no link e ele vai abrir, pessoal, o trailer de um filme que se chama O Lar das Crianças Peculiares. Talvez até algum de vocês já tenha assistido esse filme, conheça a história, Mas para quem não conhece, é um filme que fala sobre crianças que têm características especiais e que todas elas moram num lar, que abriga justamente esse tipo de criança. Então, se você tiver a curiosidade de assistir o trailer e depois fica a indicação do filme, porque é um filme sensacional, tenho certeza que vocês vão adorar, você vai observar
que algumas crianças têm características bem diferentes, bem estranhas, mas que, resumindo tudo isso, cada uma tem algo que faz com que ela seja única. Então, é uma peculiaridade. É justamente aí, né, que nós vamos associar essa palavra peculiar. Então, fica aí a dica, né, de filme, se você quiser assistir, mas assista o vídeo, tá? Porque depois, ao longo do material, vão ser feitos alguns questionamentos sobre a história desse filme. Meu filho, disse enfim, após madura reflexão, ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem polegar verde. Esse trecho, pessoal, ele foi retirado de um livro que se chama O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, tá? Então, essa obra aqui, não sei se vocês já ouviram falar, talvez alguns de vocês já tenham lido, né? Alguns que gostam de ler, né? Talvez conheçam essa obra. Mas no caso, gente, esse texto, esse livro, ele está totalmente dentro da nossa temática, né? Então, nós temos aqui polegar verde e o cuidado com a natureza. O slide anterior traz o trecho do livro O Menino do Dedo Verde, um clássico do qual talvez você nunca tenha ouvido falar. Ele conta a história de Tstu, um menino com a habilidade de fazer flores onde colocava o dedo. Tstu ama a natureza e muda a paisagem de todo lugar por onde passa. Então, gente, imagina só essa habilidade especial. Imagina só um menino que na hora que ele encosta o dedo em qualquer coisa que seja, nascem flores naquele lugar. Imagina só se você tivesse essa habilidade. Será que você gostaria de ter essa habilidade? Né? Pensa um pouquinho aí. Seria uma habilidade legal? Ou não? Será que você gostaria de ter outro tipo de habilidade? Né? Você pode até falar também aí. Você pode escrever no seu diário de bordo. Se você quisesse ter outro tipo de habilidade, né? A do Tstu é transformar qualquer coisa em flores, né? Fazer crescer flores. E você? Se você pudesse ter uma habilidade especial, que habilidade seria, né? Então, tá aqui a capa do livro, gente. Se você depois se interessar em ler, tá? Você pode pesquisar, que na internet tem aí à disposição. Tstu, de forma extraordinária, em um trecho do livro, cria um imenso jardim no presídio da sua cidade. Sua peculiar habilidade faz com que a cidade em que mora mude de nome. Antes, Mirapólvora, por causa de uma fábrica de pólvora que existia lá. Depois, Miraflores. Imagine o porquê. Por que será, gente, que depois que o Tstu começou a fazer essas coisas aí pela cidade, o nome da cidade deixou de ser Mirapólvora e passou a ser Miraflores? Por que será? A Menina do Dedo Verde, será que a gente tem aí um outro Tstu, né, em algum outro lugar do mundo? Será que a gente tem um Tstu real? Então vamos conhecer aqui, pessoal, a história da Nakabui, tá? Conheça Nakabui Flávia, uma jovem da Uganda que luta pela preservação do meio ambiente. Leia mais em Jornal Jockey. Então, você pode clicar aqui, tá? Nessa partezinha azul e você vai ter mais informações em relação aí à história da Nakabui, ok? Preciso de uma opinião sua. O Menino do Dedo Verde, Nakabui, Greta Thunberg, da Suécia, Catarina Lorenzo, aqui do Brasil, são pessoas muito jovens que fazem algo muito importante. Elas são, pessoal, pessoas que nós chamamos de ativistas, né? Ativistas são pessoas que lutam pelo meio ambiente, né? Que elas fazem com que as pessoas criem consciência ambiental. Elas fazem palestras, elas visitam alguns locais que têm problemas ambientais, né? Ela fala ao público em jornais, em revistas. Então, essas pessoas tentam de qualquer forma conscientizar as pessoas da importância de preservar o meio ambiente, ok? Então, aqui no seu diário de bordo, você vai pensar sobre esse questionamento e você vai escrever. Você acredita que jovens e crianças conseguirão conscientizar os adultos sobre a importância de preservar o meio ambiente? Será que você acha que essas crianças, que esses adolescentes, eles realmente têm um poder, pessoal, de conscientizar os adultos de como é importante a gente preservar o meio ambiente? Você dá a sua opinião no seu diário de bordo. Em seguida, pessoal, a gente vai aqui para a nossa experiência do dia. Essa será
a atividade encaminhada hoje para vocês, pessoal, e vai ser uma atividade prática, ok? Vamos fazer um exame? O nome é Exame para Detecção de Dedo Verdice. Será que você tem a dedo verdice? Vamos lá. O importante é que você plante algo. Pode ser em uma garrafa PET, né? Podem ser as sementes de um tomate ou até um caroço de feijão. Qualquer coisa, pessoal, que nasça, né? E que cresça com o tempo, tá? Se você plantar alguma coisinha, né? Um grãozinho de feijão, daqui a pouco tá nascendo um pezinho. Se você plantar umas sementinhas de tomate, daqui a pouco tá nascendo um pezinho de tomate, tá? Então, é essa experiência que ele tá propondo aqui que a gente faça hoje. Vamos lá. Você também vai criar um diário. A cada 3 dias, você vai observar o local onde plantou e escrever em que estágio a planta está. Você pode ir tirando fotos para anexar as anotações. Então, o que você vai fazer no seu diário de bordo? Você vai registrar como é que está essa experiência de você plantando alguma coisa. Você vai pegar um vasinho ou uma garrafinha PET, como ele está dizendo aqui, e você vai plantar alguma coisa que você sabe que vai crescer, tá? Ele dá aqui as dicas, né? Pode ser um carocinho de feijão, pode ser no caso, semente de tomate, né? Pode ser, no caso aqui, uma coisa que nasce, você pegar uma cebola e você plantar, ela vai nascendo, né, com o tempo. Então, tem várias coisas que se você pegar uma mudinha, você vai plantar, ela vai nascer, né? Um pedacinho, você vai plantar, ela vai nascer. Então, a experiência de hoje é essa. Você vai plantar alguma coisa, vai observar o processo de crescimento dessa planta, ok? E você vai fazer as anotações aí ao longo do tempo que for dado para você fazer a atividade, certo? Você pode me dar mais algumas opiniões sobre algumas coisas? Eu não vou pedir que você faça isso no seu diário de bordo, não. Você pode só mesmo responder oralmente aí na sua cabecinha. Você lê os questionamentos e responde, tá? Será que não é um exagero esse assunto da preservação do meio ambiente? Por quê? A gente precisa mesmo de tanta árvore no mundo? Talvez sua habilidade extraordinária e peculiar seja opinar e convencer pessoas sobre o seu ponto de vista. Isso torna crianças e adultos ativistas do meio ambiente. Eles e elas têm opiniões sobre o mundo e muitas dessas opiniões podem até não estarem de acordo com o que acontece hoje. Quando eles e elas emitem suas opiniões, pessoas se mobilizam e movimentos são formados. Talvez você não goste de plantar, não tenha dom para isso, mas tenha o dom de opinar e mobilizar pessoas em torno de causas importantes. Então, gente, ser um ativista do meio ambiente não é necessário você estar nos jornais, nas revistas, na TV, mas você conversar com as pessoas. Todas as vezes que você puder, gente, conscientizar alguém, seja da sua família, seja um amigo, seja um conhecido, seja até alguém que você esteja vendo fazer alguma coisa errada no meio da rua, e você dar uma palavra com essa pessoa, você mostrar por que é errado o que ela está fazendo e quais são as atitudes que ela deveria ter, você está sendo um ativista. Você está fazendo a coisa certa, você está conscientizando as pessoas do que é correto de se fazer. Então, é algo muito legal, é uma atitude muito legal que pessoas da idade de vocês têm que aprender a ter. Vocês têm que opinar, vocês têm que mostrar a realidade para as pessoas. Vocês não têm que ficar calados diante de coisas erradas que vocês veem, tá? Então, vocês podem fazer esse papel de conscientizar as pessoas, tá certo? E aqui, pessoal, a parte final, né, o Para Saber Mais. Tem algumas leituras aqui, vocês podem estar acessando para saber um pouquinho mais do assunto. Tem aqui a parte da experiência de hoje, né, o que vocês fizeram. E aqui vocês podem, né, se inteirar um pouquinho mais, né, sobre o assunto falado na aula de